Viver traz grandes desafios. Muitas vezes é difícil manter o equilíbrio e, de repente, tudo ao redor parece instável. As dificuldades não deixam enxergar longe, não dão certeza do que existe à frente. Cresce a sensação de estar sem rumo. Não falta tentativa, não falta esforço, falta direção. Mas quando a esperança surge em meio a tudo isso, ela aponta um caminho. Em um mundo à deriva, somos chamados a refletir Cristo e permanecer luz. Bom dia. Agora sim, liguei o microfone. Sejam bem-vindos. Que bom ter vocês aqui para mais essa manhã, para caminharmos um pouquinho mais na leitura bíblica e na exposição bíblica. Mas, eu confesso a vocês que para mim eu já estou satisfeito, hein? Já podia ir embora. Deus já fez muita coisa na manhã de hoje. Mas vamos expor o texto bíblico para Ele continuar fazendo o que Ele quer fazer entre nós. Estamos chegando no final dessa série chamada Farol. Hoje à noite a gente termina essa série e a partir de domingo que vem a gente começa o livro de Atos. Vamos estudar expositivamente o livro de Atos. Todos os pastores vão passar por aqui e vão deixar a mensagem baseada no livro de Atos. Então eu quero convidar você a partir de amanhã a ler o livro de Atos todos os dias e ir absorvendo o texto, absorvendo os versículos, e nós vamos caminhar juntos até final de junho no livro de Atos, tá bom? Então, mas para agora, para a gente caminhar para o final dessa série, abra sua Bíblia novamente, mais uma vez em Mateus capítulo 5. Semana passada nós falamos sobre o sal e hoje nós vamos falar novamente sobre a luz. Já falamos sobre a luz em outra mensagem, mas vamos retomar o tema e vamos falar novamente sobre a luz. Então, eu quero que você acompanhe a leitura comigo, está lá no versículo 14, e você pode ler comigo até o versículo 16. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas no lugar adequado onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Curiosamente, Jesus pega de duas figuras muito simples, muito cotidiana nossa, muito fácil de ser entendida, muito fácil de ser percebida. Todos nós sabemos o que é sal. Todos nós, entendemos o que é sal, entendemos essa linguagem e sabemos da importância dele. No primeiro século, ainda mais a importância dele. E luz, todos nós sabemos o que é luz, todos nós sabemos o que é a importância da luz, todos nós ficamos ansiosos quando a luz termina em casa. Vai estragar o alimento na geladeira. Vou ter que tomar banho frio. Minha série, não estou podendo acompanhar. Meu e-mail, meu relatório, não estou conseguindo enviar. Enfim, todos nós sabemos os perrengues que a falta de luz causa na vida de uma pessoa. Elementos simples. Elementos da vida do dia a dia, isso que é a beleza do Evangelho, isso que é a beleza de Jesus. Ele pega elementos simples e traduz de maneira espiritual para o nosso coração, nos impulsionando a viver o que Ele quer que a gente viva. Na manhã de hoje, pensando sobre a luz, a primeira coisa que nós precisamos entender é quem é a luz e qual o significado da luz. Se você voltar um pouquinho aí o texto bíblico, lá em Lucas capítulo 4, versículo 16... Mateus capítulo 4, versículo 16, o próprio Mateus, trazendo uma profecia de Isaías, vai falar sobre a luz. Olha que gostoso. O povo que vivia em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Ou seja, Mateus agora vai pegar a profecia de Isaías e vai dizer, aquilo que Isaías disse está acontecendo. Jesus chegou. O reino está sendo estabelecido. Jesus está entre nós. Então, o povo que vivia em trevas viu grande luz. O primeiro século, que vivia em grandes trevas, viu a grande luz. Jesus chegou entre nós. Então, toda vez que a Bíblia fala sobre luz, a primeira referência que vem à nossa mente é a própria pessoa do Senhor Jesus.
E o Evangelho de João bate nessa tecla, e eu quero ler o Evangelho de João, alguns versículos com vocês. Abra para mim o Evangelho de João, acesse o Evangelho de João, ou acompanhe o Evangelho de João, que estará sendo projetado para nós aqui e para você que está no ambiente online. E veja o que o texto bíblico diz. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 4. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Ou seja, a segunda coisa que a Bíblia fala sobre luz é que ela é vida. Então, a primeira referência é a própria pessoa de Jesus, e a segunda ideia de luz é vida. Vamos ler de novo o versículo 4? A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Jesus é luz, e ele transmite, ele reflete vida. Então, luz tem esse aspecto. É Jesus e é vida. Mas olha que curioso. Leia comigo o versículo 8 e 9, vamos continuar compreendendo essa verdade a respeito do texto bíblico, falando sobre luz. Ele não era a luz, versículo 8, se referindo a quem? A João Batista. É uma referência a João Batista, aquele que foi o precursor de Jesus, aquele que preparou o caminho de Jesus, aquele que tinha roupas, vestes estranhas, comia comidas estranhas, ele, João Batista, que preparou o caminho. O texto bíblico fala a respeito dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Ou seja, veio para dar testemunho de Jesus, veio para dar testemunho da vida. A verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. A verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. Esse é um terceiro aspecto da luz. A luz, no texto bíblico, fala sobre Jesus. A luz, no versículo bíblico, fala a respeito de vida. Isso é muito claro de nós entendermos. Já pensou como a natureza ia sobreviver sem o processo de fotossíntese? É o processo de fotossíntese que gera vida. E o processo de fotossíntese tem sua base o quê? Luz, é vida. E agora ele está falando sobre o terceiro aspecto do que é luz. É salvação, é a redenção. E agora o texto bíblico fala: a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. Aqui João está pregando sobre o universalismo, ou seja, todos no final das contas serão salvos? Não, ele não está pregando sobre isso. João não está falando sobre isso. João está falando sim, que a salvação, a luz que é emitida por Jesus, a pessoa de Jesus está acessível a todos quanto quiserem viver com esse Jesus, a todos quanto quiserem esse estilo de vida, a todos quantos quiserem esse Jesus. Ele está acessível, ele ilumina todos os homens. Qualquer homem pode viver com Jesus, qualquer homem pode entender a obra da salvação, qualquer homem pode receber vida. É acessível a todos os homens. Então, quando a gente pensa na luz, a gente pensa nesses aspectos. É uma referência a Jesus, é uma referência à vida, é uma referência à salvação. Mas agora Jesus traz um novo aspecto e ele está fazendo uma transposição. Leia comigo mais uma vez no Evangelho de João, agora no capítulo 9. Pode acessar aí o texto bíblico, João capítulo 9, pode projetar, João capítulo 9, o versículo 5. Olha o que Jesus diz, versículo 5. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Deixa eu fazer uma pergunta bem simples para vocês. Jesus está no mundo? Fisicamente não. Então ele não é mais a luz do mundo, correto? É o que Jesus está afirmando. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Agora Jesus fisicamente não está mais no mundo, então ele deixou de ser a luz do mundo. Agora quem é a luz do mundo? Nós. Jesus fez a transposição do tema. Ele explicou o tema, ele expôs o tema, ele foi o tema, ele viveu o tema. E agora ele diz, agora que eu já não estou mais no mundo, vós sois a luz
do mundo. E quando eu estava preparando a mensagem, geralmente Deus coloca uma música no meu coração. E a música que Deus colocou no meu coração essa semana é Lá. Mas eu não vou cantar, tá bom? Não precisa sair, não precisa sair. E tem uma parte dessa canção do Baruch que diz assim: o coração que chora, o abraço que consola, lá a tua mão está. Isso é ser luz do mundo. Nós somos aquele que traz a esperança, luz do mundo. Nós somos aquele que consola o aflito, luz do mundo. Nós somos aquele que encoraja e incentiva o desanimado, luz do mundo. Nós somos aqueles que exorta e denuncia o pecado, luz do mundo. Porque nós estamos aqui para sermos vistos, nós estamos aqui para dar direção, nós estamos aqui para proclamar a verdade como profetas, porque nós somos luz do mundo. O texto bíblico então, agora Jesus diz: ei, eu deixei o exemplo, eu ensinei vocês, eu ministrei em vocês, agora é com vocês. Então se Jesus curava, eu não tenho o poder de curar, mas eu reflito a luz que cura. Se Jesus libertava, eu não tenho o poder de libertar, mas eu reflito a luz que liberta. Agora é conosco, igreja. Agora é conosco, como botes de salva-vida, que precisamos deixar o porto e ir em direção ao mar aberto, em busca do perdido, em busca do aflito, em busca do desesperado, porque nós somos a luz do mundo. E é interessante, porque quando a gente pensa a respeito disso, eu quero fazer mais duas perguntas para você. O sol tem luz? Sim. Por que o sol tem luz? Porque ele tem luz própria. O sol tem luz própria. A lua tem luz? Sim. Mas por que a lua tem luz? Porque ela reflete a luz do sol. Por isso que a palavra de Deus diz que Jesus é o nosso sol da justiça. E por isso que nessa comparação, Jesus é o meu sol e eu sou a lua. Eu não tenho luz própria, Jesus tem luz própria. Por isso, no próprio Evangelho de João, no capítulo 8, das 7 coisas que ele fala a respeito dele mesmo, ele vai dizer: eu sou a luz do mundo. Ou eu sou a luz. Porque nele há luz própria. Agora ele diz: vós sois a luz do mundo. Ei, não há luz em mim própria. Eu não sou sol, eu sou lua. Eu só reflito, só vou refletir a luz de Jesus. Ele é o sol, eu sou a lua. Quando nós pensamos nisso, então, a gente aprende uma distinção. O sal tem o papel de evidenciar e de exercer sua influência interna. Não como sal no saleiro, como nós falamos na semana passada, mas interno. Ele precisa ter o contato com o alimento. Ele precisa estar misturado ao alimento. Já a luz tem a sua influência externa. Ela precisa ser vista. E ela precisa ser vista por todos. Por isso, quando Jesus diz: vós sois sal da terra, vós sois luz do mundo. Desculpa, eu estou lendo uma coisa aqui, falando outra, porque é a versão que eu memorizei. Vós são o sal da terra, vós são a luz do mundo. Ele está trazendo a identidade da igreja. Essa é a sua identidade em Cristo Jesus. Não tem como você ser um discípulo de Cristo e não ser sal. Não tem como você ser um discípulo de Cristo e não ser luz. Essa é a nossa identidade. Se você não está sendo sal e nem luz, você está em crise de identidade. Por isso talvez você não seja plenamente feliz com Jesus. Por isso talvez você não veja as coisas acontecerem na sua família. Por isso talvez você não veja as coisas acontecerem na sua vida. Porque você está vivendo fora da identidade pela qual você foi criado a viver, que é ser sal da terra e luz do mundo. E pensando em tudo isso, luz, então, traz para nós a primeira advertência. Para que serve a luz? Para ser vista. Por isso o texto bíblico diz: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. A luz foi feita para ser vista. E alguns teólogos, alguns estudiosos vão dizer que Jesus está aqui combatendo uma postura de um grupo que vivia numa região do Mar Morto chamada de Qumran. Qumran era uma região do Mar Morto onde tinham muitas cavernas. E nessa região de cavernas morava ou habitava uma comunidade
que era chamada de essênios. Os essênios eram puritanos. Os essênios, eles eram rígidos nos seus valores éticos e morais. Os essênios, eles se guardavam do mal. Eles lutavam contra o pecado. Eles se debruçavam nas escrituras. Os essênios tinham uma comunidade fechada. Os essênios decidiram sair do grande centro, sair do meio da população, sair do meio da comunidade e viver em caverna. Alguns estudiosos vão dizer que Jesus está combatendo a postura dos essênios. Porque ele diz, o que adianta tanta santidade para ser vivida dentro da caverna? O que adianta tanto zelo, teológico, tanto zelo da ortodoxia, tanto zelo da compreensão bíblica para viver dentro da caverna? Não se pode esconder uma cidade que está no monte. E aí Jesus vai viver o contrário dos essênios. Os essênios saem da comunidade para preservar a santidade, e Jesus vai para a comunidade para levar santidade. Os essênios estão preocupados em não serem contaminados, Jesus está desejoso e decidido de contaminar. Enquanto os essênios estão se escondendo para preservar a santidade e estão vivendo à margem da sociedade, Jesus se infiltra na sociedade para levar santidade, porque Ele é luz do mundo, porque nós somos luz do mundo. Não se sustenta a santidade em mosteiro, se sustenta a santidade nas empresas, se sustenta a santidade nas escolas, se sustenta a santidade no quarto escuro, quando nós estamos sozinhos, onde ninguém está vendo. Sustenta-se santidade diante do celular, quando dizemos não àquilo que não poderíamos ver. Ali se sustenta a santidade, não é no mosteiro. E Jesus sabia disso, ensinou isso, e talvez ele estivesse combatendo essa postura dos essênios, esse grupo judeu que vivia à margem da sociedade. Então, como que nós podemos viver de uma maneira em que a luz seja vista por todos, estabelecendo integridade visível? Somos uma pessoa. O que eu vivo aqui, eu vivo em casa. O que eu vivo em casa, eu vivo na empresa. O que eu vivo na empresa, eu vivo diante dos amigos. O que eu vivo diante dos amigos, eu vivo quando eu estou sozinho no meu quarto. Integridade. Integridade não é uma pessoa perfeita. Integridade é uma pessoa inteira. Integridade não é uma pessoa que não erra. Integridade é uma pessoa que está inteira, não tem coração dividido, não flerta com ambientes. Ele é íntegro. E a nossa sociedade que está em trevas precisa de uma igreja íntegra, de discípulos íntegros, que iluminem as suas empresas, as suas universidades, os seus ambientes de estudo, os seus ambientes de negócio, os seus ambientes familiares, com a luz de Cristo. Como nós podemos evidenciar a luz a todos? Diante de uma fé assumida. E fé assumida não é simplesmente dizer, eu sou um crente batista que frequento a igreja do pastor Fernando. Porque tem algumas pessoas que dizem assim, pastor, eu disse que eu frequentava a sua igreja. Minha igreja não é a sua também? Tem pessoas que parece que ainda não vestiu a igreja e dizem assim, é a nossa igreja, é Nova Jerusalém, minha família de fé. Outro dia eu estava conversando com um membro da igreja, estava meio desanimado. Esse membro da igreja disse assim, pastor, na sua igreja ainda tem muitos religiosos. Eu falei assim, minha igreja é a sua. Então eu sou religioso e você também é. Porque é a nossa igreja. Fé assumida não é simplesmente dizer que eu pertenço a um grupo de uma igreja local. Mas é declarar com atitudes e palavras quem é o nosso Senhor. Jesus é Senhor da sua vida, é Senhor da sua história. Ele é o mesmo, Ele continua provendo. Não negocie. Valores claros. Você tem valores claros a respeito da sua vida ética, moral, da sua história com Jesus. Você tem valores claros. Você sabe o que você pode negociar e o que é inegociável. Em toda relação humana, nós precisamos negociar para um convívio sadio. Mas nós temos que ter esses valores claros. Até aqui eu vou com você, daqui para frente eu não consigo ir com você. Porque daqui para frente você está mexendo em valores que são inegociáveis. Por isso, quando Jesus diz, vós sois a luz do mundo, Ele está dizendo, não é sobre performance espiritual. É sobre viver de forma que as pessoas percebam que nós somos diferentes.
Diferente não é ser esquisito, tá bom, igreja? Porque tem muito crente esquisito que acha que é diferente. Não seja esquisito, seja diferente. Jesus está nos chamando para uma vida não de performance espiritual, mas para vivermos de forma que as pessoas percebam a nossa diferença. Estudando sobre esse texto, eu me deparei com o Luiz Saião, pastor, e ele contou uma história. E eu vou replicar a história que ele conta. Ele conta que estava no interior da China, e ele conheceu várias pessoas, e ele conheceu um casal de missionário. E ele conta que foi uma das histórias mais impactantes que ele já ouviu, e que ele já presenciou. E ele diz então que esse missionário que estava vivendo na China contratou uma jovem para fazer os serviços do lar, para ajudar com comida, limpeza, passar roupa, lavar roupa, enfim, serviços do lar. E ele então, todos os dias, falava de Jesus para esta funcionária dele. Falava de Jesus para ela. Até que um dia, esta jovem foi até este missionário e diz assim: missionário, eu estou aberta para Jesus. Eu quero entregar a minha vida a Jesus. Eu quero conhecer esse Jesus. Aquele missionário ficou muito contente com essa decisão, igual nós ficamos hoje. Aquele missionário ficou muito impactado e disse para ela: mas o que foi que eu disse que chamou a sua atenção? Qual foi o texto bíblico que eu mencionei que chamou a sua atenção, que abriu seus olhos para Jesus? Qual foi a pregação que eu fiz que abriu seus olhos para Jesus? Eu quero continuar daí, eu quero continuar investindo e discipulando a sua vida a partir daí, do texto bíblico que abriu seus olhos. Ela falou assim: não foi nada disso. Você não está entendendo, não foi nada disso. Um dia eu vim trabalhar de bicicleta. E naquele dia choveu muito. E na hora de ir embora, o banco da bicicleta estava todo encharcado. E o senhor estava com uma camisa que eu nunca conseguiria comprar, que para mim é muito chique, muito boa, muito bonita. Com o meu salário, eu nunca conseguiria comprar uma camisa como aquela. E o senhor enxugou o banco da bicicleta com a camisa. Naquele dia eu perguntei: o que leva um homem que eu mal conheço, que mal me conhece, que é um estrangeiro, que me colocou numa relação de trabalho, a demonstrar carinho, preocupação e respeito por mim de tal maneira, de pegar a sua camisa chique para enxugar o banco da minha bicicleta para que eu fosse embora e não molhasse a minha roupa? Missionário, foi ali que os meus olhos se abriram para Jesus. Obras vêm antes de palavras. Atitudes vêm antes de mensagem falada. Eu fico preocupado porque muitas vezes nós como igreja aprendemos o beabá de uma ortodoxia perfeita. Ortodoxia. Orto, para os adolescentes que estão aqui. No grego significa correto. Por isso que existe ortodontia. Corrigir o dente que está torto. Por isso que existe ortopedia. Consertar um osso que está quebrado. Orto, correto. Aprenderam? Orto. Doxia, conceitos corretos, a visão correta, teologia correta. Nós muitas vezes temos uma ortodoxia correta, mas temos uma ortopraxia completamente oposta. Orto, correta. Certo, meninos? Certo, meninas? Praxia, prática. Eu tenho um conceito correto, mas uma prática que condena o meu conceito. Eu creio que Jesus é o meu provedor, mas eu não confio em Jesus para prover quando necessariamente eu preciso. A minha atitude é contrária à minha crença. E a igreja de Cristo Jesus muitas vezes tem uma ortodoxia corretíssima, mas uma ortopraxia incoerente. Se nós somos a luz do mundo, corrija a sua ortopraxia, coloque a prática em dia, coloque a prática à vista de todos, porque você é a luz, porque a minha prática apenas tem que
confirmar a minha fala. Eu faço porque eu já falei. Não é que eu falo para poder fazer. Eu faço porque eu já falei. E se você tem falado de Jesus, talvez alguém esteja simplesmente esperando que você enxugue o banco da bicicleta porque está molhado com a sua melhor camisa. A luz foi feita para ser vista por todos. Por todos. Segundo, a luz serve como guia. Quando nós vemos a imagem do farol, e lá no mar, lá nos oceanos, o farol está ligado. Se lá na frente tem um barco à deriva, se lá na frente tem um barco perdido, a bússola quebrou, ele não sabe para onde ir, ele vai procurar o farol, porque ele sabe que lá no farol vai ter alguém que vai poder dizer qual é a posição dele e poder ajudar ele a chegar no destino que ele precisa chegar. Luz serve como guia. Como nós precisamos de uma geração que possa ser guia. Acabamos de sair do carnaval, acabamos de sair de uma polêmica. Eu adoro ser colocado numa lata de conserva. Louvado seja Jesus, porque eu sou conservador. Aquilo que era para ser demérito, chama a nossa identidade. Aquilo que era para ser gozação, humilhação, para nos envergonhar, resgata a nossa identidade. E aí vocês viram aí todo o movimento, né? Inclusive minha família ficou bonitinha dentro de uma lata, não ficou? Eu precisei pegar uma lata um pouquinho maior agora, porque eu estou um pouquinho maior. Senão ela ia inchar e aparecer que tinha ar e estava estragado lá dentro, né? Então eu peguei uma lata um pouquinho maior. Precisamos guiar essa geração, precisamos guiar a nossa nação. Precisamos ser direção para essa nação que está perdida. E muitas vezes nós guiamos pessoas aconselhando elas com a palavra de Deus. Você já pensou nisso? Nós não podemos trabalhar como guias no achismo. Pura e simplesmente a minha experiência de vida. Não, o que a palavra de Deus fala sobre esse tema? Está certo que tem alguns temas em que a palavra de Deus é mais clara. Está certo que existem outros temas que nós vamos ter que entender o princípio para poder aplicar. Mas se eu quero ser guia, eu preciso desse texto. E quando nós falamos sobre luz como algo para ser visto por todos e como luz como guia, assim como eu disse na semana passada, eu vou repetir. Muitas vezes a única Bíblia que as pessoas vão ler é a sua vida. É a única Bíblia que eles vão ler. Muitas vezes, durante muitos anos, a única Bíblia que eles vão ler é esta, é a sua vida. Para depois chegar aqui, passa por aqui, para depois chegar aqui. Dificilmente alguém começa por aqui, alguém começa por aqui. Por isso, ser guia é aconselhar orientado com a palavra. Ser guia é reagir diante de circunstâncias com sabedoria. Durante o meu ministério aqui em Nova Jerusalém, nos meus piores momentos, Deus tratou uma área da minha vida e me ensinou que muitas vezes calar não é consentir, calar é sabedoria. Muitas vezes ficar quieto, não responder, não é consentir, é sabedoria. Para poder não falar no impulso de uma emoção, para poder escolher, quem sabe, as palavras corretas, para poder, quem sabe, falar a verdade em amor, e não a verdade sem amor. Muitas vezes, ser luz como guia, é reagir com sabedoria. Ser luz como guia, é tomar decisões éticas que contrapõem uma sociedade como a nossa. Ser luz como guia é demonstrar equilíbrio em momentos de crise. Por isso eu quero levar você a pensar em duas coisas. Primeira, se toda a nossa luz que foi feita para ser vista por todo mundo, ela é vista apenas aqui dentro,
Se toda a luz que foi feita para ser vista por todos é vista apenas aqui dentro, nós não somos luz do mundo. Nós somos apenas um adorno religioso. A diretoria foi fazer reunião na casa, numa propriedade de uma família da igreja. Entramos no salão daquela propriedade que eles separam para festa, para almoço e para culto. E quando nós entramos, algumas pessoas da diretoria assim encantaram com um lustre clássico que tinha naquele salão. Lustre lindo. Lustre lindo. Adorno bonito, chama atenção. Mas não é luz do mundo. Ilumina só onde ele está. Eu pergunto a você, você quer ser luz do mundo ou um lustre religioso? Quando nós olhamos então para a palavra de Deus e ela nos convida a ser guia, ela está nos convidando a um estilo de vida altruísta. Algumas pessoas dizem assim para mim, pastor, puxa, às vezes as luzes elas batem bem nos meus olhos e elas me atrapalham, até mesmo me distraem, me tiram a atenção. Falei, é algo que a gente precisa corrigir, tenha paciência conosco. Mas aí quando ela disse isso eu percebo, puxa, luz não foi feita para iluminar a si mesmo, porque quando ilumina a si mesmo e pega no rosto, ela atrapalha, ela tira a atenção, ela ofusca. Então luz foi feita para iluminar o caminho de alguém. Por isso o texto bíblico vai dizer assim, no versículo 15, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão em casa. Assim como o sal tem o seu aspecto de humildade, porque ele não pode aparecer, porque se o sal aparecer fica intragável a comida, assim também a luz tem um aspecto do altruísmo. A luz não serve para iluminar a si mesmo, a luz serve para apontar um caminho, para dar direção. Ela não vive para si, ela é altruísta, ela vive pela segurança do outro, ela vive pela direção do outro, ela vive para apontar um caminho para o outro. E quando eu penso nisso, quero deixar uma outra frase para você repensar. Uma igreja que não aponta a direção, uma igreja que não aponta a direção, vira apenas mais uma opinião na escuridão. Diante de tantas opiniões, eu não quero ser mais uma. Eu quero ser luz que aponta a direção. Não quero ser mais uma opinião vazia na escuridão. Essa é a sua identidade. Você não foi chamado para ser mais uma opinião na escuridão. Você foi chamado para ser luz e apontar direção. Ser guia. Mas também luz serve como advertência. A luz é para ser vista por todos, a luz serve como guia e a luz serve como advertência. Aqui eu gosto de pensar nisso porque Deus nos chamou para sermos de fato nesse tempo uma voz profética. Quando nós olhamos para a história de Jesus e para a vida de Jesus, tudo que Jesus fazia apontava para o Pai. E é interessante porque luz não precisa ser forte para denunciar o erro. Luz não precisa ser forte, não precisa gritar forte, não precisa parecer forte para denunciar o erro, para dissipar as trevas. Ela precisa simplesmente brilhar. Qualquer que seja as trevas, se tiver uma luzinha, ela chama atenção, ela brilha. Ontem à noite entrei no meu quarto, acabei de lembrar disso. E eu deixei o meu laptop carregando dentro do quarto, e ele estava fechado, e tinha aquela luzinha do lado, pequenininha, dizendo que o computador estava carregado. Quando entrei no quarto, eu nem lembrava mais que o laptop estava ali. Quando entrei no quarto, falei, que luzinha é essa aqui? O que será que tem aqui? E aí eu cheguei perto e aí eu percebi que era meu laptop. Não precisa de barulho, precisa de brilho. Não precisa de alvoroço, precisa de brilho. Não precisa chamar a atenção, escandalosamente. Precisa brilhar. Quando a gente brilha, a gente chama atenção. Quando a gente brilha, a gente faz com que as pessoas apareçam. Ou com que o pecado é denunciado. Ou a gente faz com que a voz profética, ela se evidencia. Então, se tudo que Jesus fazia apontava para o Pai, agora tudo que um discípulo de Jesus tem que fazer, tem que apontar para Jesus. Se tudo
o que Deus fazia, que Jesus fazia, apontava para o Pai. Agora tudo aquilo que um discípulo de Jesus faz, precisa apontar para Jesus. E aí, nesse caso, nesse aspecto, a gente vai ser voz profética. A gente vai denunciar o erro. A gente vai denunciar o pecado. A gente vai denunciar a falta de ética. A gente vai denunciar a falta de moral. A gente vai denunciar a falta de valores que contraem uma fé genuína em Cristo Jesus. Por isso, na manhã de hoje eu quero fazer você pensar. Se a sua luz precisa gritar para denotar a sua presença, você já está denotando que está fora de lugar. Porque quando a luz chega, as trevas vão embora. Jesus então, ele, depois de, como eu disse na semana passada, deixa eu reforçar isso. Depois de ele começar o sermão do monte com as bem-aventuranças, e ele descreve 11 versículos. E o que é um bem-aventurado? Bem-aventurado é um homem feliz, bem-sucedido. Não é interessante isso? A gente conhece homem feliz que não é bem-sucedido. A gente conhece homens bem-sucedidos que não são felizes. O discípulo de Jesus, aquele que se debruça na cartilha do reino dele, ele é um homem feliz e bem-sucedido. E depois de declamar 11 versículos as suas bênçãos, e de comunicar as suas bênçãos, agora, nessas duas imagens que ele nos traz à mente, de sal da terra e luz do mundo, ele nos comunica a nossa responsabilidade. Mas acima de tudo, ele nos comunica a nossa identidade. E a minha oração na manhã de hoje, é que ao sair dessa celebração, você possa sair com essa convicção. Eu quero ser sal da terra. Eu quero ser luz do mundo. A minha oração por você nessa semana é que onde você chegar, quando você chegar, você possa brilhar. Fazendo com que a luz seja vista por todos. Talvez, na sua compreensão, pegando o texto bíblico diante de alguém, e lendo uma passagem dizendo, talvez se você fosse por esse caminho, você evitaria menos problemas. Ou quem sabe, nessa semana, quando você entrar no seu departamento, quando você chegar na sua empresa, quando você entrar na sala de aula, as pessoas deixam de fazer o que estavam fazendo de errada, porque a luz ali chegou e elas já sabem que você é uma voz profética, que denuncia todo o mal que existe na nossa sociedade. A minha oração é que você brilhe essa semana. Uma mensagem no WhatsApp, uma ligação pelo telefone, uma carta enviada, uma xícara de café à mesa, um convite para caminhar no parque, que sejam pretextos para você se aproximar de alguém e revelar a essa pessoa a luz de Cristo.